Aqui no canal vocês vão encontrar crimes polêmicos, controversos e até mesmo sem solução. Vai ter muito conteúdo para vocês, com vídeos novos às segundas e quintas. Olá, eu sou Cacá Vermer e esse é o Crime Comentado. Se esse é o conteúdo que vocês gostam de assistir, deixem seu like, se inscreva no canal e comenta aí qual é o vídeo que você gostaria de ver. Agora, sem mais delongas, seguir com o conteúdo direto para a história. 10 de junho de 2010, Esmeralda, estado de Minas Gerais. Um elo definitivo entre o goleiro Bruno e Elisa Samúdio não seria por atração, por amor ou pelo filho que eles tiveram juntos. Misterioso porque até hoje o corpo de Elisa não foi encontrado e não fazemos ideia do que teria acontecido. Pelo crime envolver diversas pessoas e cada uma delas contando uma história diferente. 5 homens e 2 mulheres julgados e condenados pelo crime. Caso brasileiro de um crime que muita gente acompanhou à época e hoje conta com um documentário produzido pela Netflix, chamado A Vítima Invisível, pelo sumiço do corpo de Elisa Samúdio e por ela ter sido uma vítima que muito procurou ajuda, não foi dada a devida atenção a ela. Em 2009, Elisa Samúdio conhece o goleiro Bruno em um churrasco na cidade do Rio de Janeiro. Nesse churrasco, ele não estava acompanhado de sua noiva. Para Elisa, existiu uma atração imediata entre eles que teriam passado a noite inteira juntos. Para Bruno, tudo foi só uma relação sexual de apenas 15 minutos. Algum tempo depois, Elisa Samúdio começou a passar mal e descobriu que estava grávida. Em entrevista, Elisa Samúdio conta que de início, ao saber da gestação, estava tudo bem para o goleiro Bruno, que a levava para jantar e até demonstrava alguma preocupação com seu estado. Depois, Bruno começou a reclamar e passou a falar em aborto. Para contextualizar a história dos principais envolvidos nesse crime bárbaro, Elisa e Bruno tiveram vidas difíceis e humildes desde sempre. A vida de Elisa foi sempre muito conturbada, tinha sido deixada pela mãe junto com uma irmã aos cuidados de seu pai. Ele era abusivo e teria abusado sexualmente das 2 filhas. Desde pequena, Elisa Samúdio tinha o sonho de se tornar modelo ou atriz. Ela foi para São Paulo tentar a carreira de modelo e não conseguiu muitas oportunidades de emprego. Então, ela se lançou no entretenimento adulto, chegando a fazer 2 filmes pornôs. De origem humilde, Bruno havia se casado muito cedo com uma moça chamada Daiane. Ela cuidava dos filhos e da casa, e até mesmo do sustento dos filhos. Então, o goleiro Bruno agia como se ainda fosse solteiro, mantendo namoradas e comprando carros e outras coisas para ele mesmo. Com a fama trazida pelo futebol, para o goleiro Bruno também chegou a vida de excessos, com muitas festas, bebidas e mulheres, sempre cercado pelos pais e muitos amigos. Seu amigo de infância e melhor amigo se tornou seu assessor, chamado Macarrão. Ele não teria dado certo na carreira do futebol e então se tornou o assessor número 1 do goleiro Bruno. Macarrão tem uma tatuagem do goleiro Bruno e existem comentários de um possível caso ocorrido entre os dois. Através de uma revista, Elisa Samúdio descobriu que o goleiro Bruno estava noivo. Então ela decide ir para a mídia e contar toda a sua história, irritando extremamente o goleiro Bruno, que, sabendo da gestação de Elisa, passou a forçá-la a ingerir medicamentos abortivos. Situação relatada em entrevistas por Elisa, juntamente com as agressões que sofria do goleiro Bruno. Tal fato das agressões e dos remédios abortivos foram relatadas diversas vezes por Elisa Samúdio em canais de mídia. Ocorria que Elisa Samúdio relatava sua situação em entrevistas, mas recebia comentários maldosos e reprovação das pessoas. Aproveitadora, oportunista, alpinista social. Lembrando que existe aquela questão conhecida das pessoas sobre as chamadas Marias Chuteiras, que seriam mulheres que buscam relacionamentos com jogadores de futebol, famosos e enriquecidos para engravidarem e receber os benefícios decorrentes dessa situação. O goleiro Bruno mesmo costumava xingar Elisa Samúdio e dizer que ela só tinha interesse em dinheiro e fama. Por essa questão, muitas pessoas não acreditavam nos relatos de Elisa Samúdio, chegando a dizer que ela inventava as agressões
e que teria se machucado para tentar incriminar o goleiro Bruno, que não aceitava sua gravidez. Em relatos, a vítima invisível, Elisa Samúdio, pediu a uma certa juíza medida protetiva para ela contra o goleiro Bruno, mas isso lhe foi negado, com a justificativa de que ela não era sequer uma namorada do goleiro Bruno. À época, Elisa Samúdio contratou uma advogada que lhe disse para se afastar completamente do goleiro Bruno, mas ela teria lhe dito que não poderia fazer isso, pois necessitava de ajuda financeira de Bruno e que ela já amava seu filho e nada faltaria a ele. Para se proteger, Elisa Samúdio sai do Rio de Janeiro e diz estar retornando para sua cidade, mas permanece na casa de uma amiga em São Paulo até seu bebê nascer. E ela lhe deu o nome de Bruno. Em 10 de junho de 2010, a polícia recebe uma denúncia do desaparecimento de Elisa Samúdio e seu bebê, Bruninho. Ao mesmo tempo, Bruno não parava de dar entrevistas. E nessas entrevistas, ele alegava ter visto Elisa Samúdio há 2 ou 3 meses antes daquela data. E que estaria ficando chato isso daí. Eu espero que ela apareça logo, em suas próprias palavras. No computador de Elisa Samúdio, a polícia encontrou vários relatos das agressões que ela sofria e do medo que ela passou a sentir do goleiro Bruno e de seu melhor amigo e assessor Macarrão, como primeiro indício de um conflito que possivelmente teria levado a um crime. À época, uma amiga de Elisa Samúdio liga para o seu pai e avisa que a amiga estaria correndo risco de vida. A polícia já tinha registros de agressões de Bruno contra Elisa Samúdio no sítio em Esmeraldas, estado de Minas Gerais. Obviamente que as buscas começaram nesse local. Foi expedido, então, o mandado de busca e apreensão no sítio em Esmeraldas, de propriedade do goleiro Bruno. E lá foi encontrada uma mala totalmente queimada, com coisas de bebê, fraldas e roupinhas, e também alguns pertences de mulher, como indício de que Elisa Samúdio e seu bebê ao menos estiveram nesse sítio. Também foram encontrados no sítio fotos queimadas de um bebê. A de Elisa Samúdio confirmou se tratar de seu neto. Para a polícia ficava a dúvida, por que Elisa Samúdio teria ido até esse sítio, se ela já tinha medo do goleiro Bruno e diversas pessoas, como amigas e sua advogada, haviam lhe avisado para se afastar do goleiro. Em seguida, algumas testemunhas esclareceram que há um mês antes, o goleiro havia chamado Elisa, dizendo a ela que lhe daria um apartamento para ela morar com seu filho e que sustentaria os dois. E ela deveria ir até o sítio em Esmeraldas para eles conversarem. Portanto, além da ajuda financeira, Elisa teria julgado que seria melhor manter boas relações com o pai de seu filho, conforme relatado em depoimento mais tarde pelo próprio Macarrão. Ele é quem foi buscar Elisa Samúdio no Rio de Janeiro, em um hotel onde ela estava hospedada. Lá, ela teria pedido R$10 mil para cobrir algumas despesas, que depois, em seguida, se tornaram R$50 mil. Depois de longa conversa, ficou então acordado em R$30 mil. Ele, então, telefonou ao Bruno, relatando toda a situação e dizendo que Elisa estava extremamente nervosa e que ameaçara ir para a mídia caso não fosse atendida. Outro mandado foi expedido agora para o carro de Bruno e foram encontrados vestígios de sangue que pertenciam a Elisa Samúdio. Na sequência, a polícia prende todos os envolvidos no caso para colher depoimentos. Bruno, Macarrão, o primo Jorge, o primo Sérgio, a esposa Daiane e a namorada Fernanda. É aí que diferentes versões da ocorrência são relatadas. Nas alegações de Bruno, Elisa Samúdio e o bebê, após o churrasco, teria se despedido de todos e entrado no carro juntamente com Macarrão e o primo Jorge para ser levada de Esmeraldas, em Minas Gerais, até a cidade do Rio de Janeiro. O primo Jorge, em depoimento, relata que no carro estavam ele, o Macarrão e Elisa Samúdio já sem o bebê. Depois, o bebê foi deixado aos cuidados de uma pessoa que nem sabia de onde ele havia saído. O primo Jorge contou que ele e Macarrão no carro com Elisa Samúdio já sem o bebê teriam seguido um homem de moto de nome Bola, que seria um ex-policial. Eles foram até sua casa, onde Elisa ficou em uma cadeira em um quarto chamado Quarto do Meio. Elisa Samúdio teria dito que não aguentava mais apanhar, e alguém ali disse a ela que ela não apanharia mais,
que agora ela iria morrer. Jorge continuou seu depoimento, dizendo que Elisa começou a ser asfixiada pelo Bola e relatou todos os horrores dos últimos momentos de sua vida. Bastante abalado em seus depoimentos à polícia, o primo Jorge disse que aceitou entrar no carro com Macarrão e Elisa, porque Macarrão teria dito a ele que eles apenas iriam dar um susto em Elisa Samúdio. Ele jamais imaginou que ela seria morta. Ele também contou que logo após a morte de Elisa, o Bola cortou sua mão e jogou para os cães comê-la. Depois, ele prosseguiu com o esquartejamento do corpo e disse a Jorge que colocaria as partes nas paredes com cimento. Mas a perícia no local não confirmou. O primo Jorge levou a polícia até um terreno próximo à casa de Bola, onde ele imagina que eles poderiam ter jogado as partes do corpo de Elisa. Mas nada foi encontrado no local. Em julgamento, os dois amigos, goleiro Bruno e assessor Macarrão, passaram a acusar um ao outro. E todos os acusados contam versões diferentes da ocorrência. A polícia então conclui que provavelmente Macarrão teria tido a ideia da execução de Elisa Samúdio e o goleiro Bruno apenas deixou acontecer. Bruno foi condenado a 22 anos em regime fechado. Em 2017 teve redução de sua pena e em 2023 ele ganhou liberdade condicional. Bola foi condenado a 19 anos mais 3 anos por ocultação de cadáver. Em 2022, já em liberdade condicional, foi preso novamente por outro assassinato, parecendo coisa de bandido profissional ou matador de aluguel. Macarrão foi condenado a 15 anos e em 2018 já estava em regime semiaberto. Curiosos e macabros foram os casos dos primos de Bruno, chamados Sérgio e Jorge. Sérgio, já em liberdade em 2011, foi morto a tiros. E Jorge também foi morto em 2022, apenas 2 semanas após ter deixado a prisão. A polícia investiga os 2 casos. Bruninho está sendo cuidado pela mãe de Elisa. Virou também goleiro de futebol e faz um certo sucesso. O caso de Elisa Samúdio, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado, foi importante por promover alterações na Lei Maria da Penha e nova formatação na Lei de Feminicídio. Hoje em dia, as entrevistas de Bruno são bastante enigmáticas. Ele diz ter coisas que não pode contar e que só contará para a mãe de Elisa e seu filho. Bruno foi visto vendendo açaí após os clubes de futebol negarem sua contratação. As mulheres da vida de Bruno, a esposa Daiane e a noiva Fernanda, foram totalmente inocentadas do crime. Sua noiva Fernanda, que estava no carro da frente daquele de Elisa que a levava para a morte, foi condenada a 3 anos, mas sua pena foi convertida em serviços comunitários. Esse foi nosso caso misterioso de hoje e comenta aí o que vocês acharam. Até a próxima história!